Gente, vocês sabiam que a obesidade é a principal causa de quase todas as doenças que a gente tem? Pois é, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou contar para você qual é o grande problema relacionado à obesidade. Sou o Dr. Tanguy, sou médico há mais de 20 anos e o objetivo desse canal é dividir com vocês orientações sobre saúde, sobre bem-estar, sobre beleza e muita educação. A gente tem que trazer informação. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa e vem com a gente, porque aqui é muita informação. Gente, a obesidade é o principal fator causal de quase todas as doenças no mundo. Como assim, Tanguy? A obesidade, o fato de estar um pouquinho acima do peso, e ainda mais agora que a gente tem esse negócio de gordofobia. Gente, não é gordofobia. A gente não está falando só pela parte estética, a gente está falando pela parte de saúde. Vocês sabiam que aqui no Brasil, segundo a última pesquisa nacional de saúde, 56% dos brasileiros está acima do peso ou obeso. E esse é um dos grandes problemas de saúde pública que a gente tem. Por quê? A obesidade, gente, ela é multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores. Só que o grande problema é que a obesidade, ela causa várias doenças. E como assim? A obesidade, gente, ela produz uma proteína chamada PCR, chamada proteína C reativa. E o que essa proteína faz? Como o nome já diz, reativa. Ela reage com os nossos tecidos, gerando lesão. A PCR em níveis normais, ela é um sinal de alerta para o nosso organismo. Ela é muito importante. Só que em níveis excessivos, ela funciona como se fosse uma maresia. Ela vai nos nossos órgãos e começa a corroer aqueles órgãos, sem a gente perceber. E o grande problema é o seguinte, gente. Essa PCR, quando ela vai corroendo os órgãos, aos poucos, quando você vai ver, você já está doente. Eu dou um exemplo de um sapo. Se você pegar um sapo e pegar uma panela de água quente, jogar esse sapo dentro da panela, ele bate e pula, ele tem reflexos. Então ele tenta, sair fora dessa panela. O grande problema é que se você pegar uma panela, ligar um fogo embaixo dela e colocar o sapo lá dentro de uma água fria que vai começar a esquentar. O sapo, gente, ele é pecilotérmico. E o que é pecilotérmico? A temperatura dele varia de acordo com o meio ambiente. Então, ele vai se adaptando aos poucos. Aquela água vai esquentando, Isso é chamado para a gente zona de conforto. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente está obeso ou acima do peso. Essa água vai esquentando, vai cozinhando a musculatura do sapo, vai cozinhando todos os órgãos dele. Quando ele resolve pular, ele está cozido. Ou seja, quando a gente quer fazer alguma coisa, muitas vezes a gente está doente. Então eu falo muito o exemplo do meu pai. O meu pai, com 55 anos de idade, trabalhava na Vale do Rio Doce, todos os exames normais, de 6 em 6 meses meu pai fazia exame. Todos os exames normais. Só que ele era um pouquinho acima do peso, não fazia muita atividade física, gostava de beber um pouco, muito estressado, ansioso, tinha alguns distúrbios relacionados ao sono e meu pai teve um infarto na minha frente. Ele só se salvou porque eu estava junto, senão tinha morrido. E o grande problema é que eu pergunto, será que você vai ter um médico para te socorrer quando a doença chegar? Será que quando você tiver um infarto? Então, gente, nós temos que trabalhar muito a prevenção, prevenir as doenças. E um dos grandes objetivos de prevenir a doença é prevenindo a obesidade. Gente, e como é que a gente controla então a obesidade, Tanguy, essa epidemia? Gente, só para vocês terem uma noção, no Brasil, 1 em cada 3 crianças ou adolescentes está acima do peso. Eu tenho 45 anos. Na minha época de criança, era 1 a cada 10 crianças, ou seja, 10% das crianças estava acima do peso. Hoje, gente, praticamente 33%. O índice, ele é alarmante. E como é que a gente consegue, então, Tanguy, combater a obesidade? Primeiro passo, conectar os 4 elos da saúde. O pessoal que acompanha aqui no canal vai saber muito isso. A gente toda vez vai voltar nos 4 elos da saúde. Atividade física diária, alimentação equilibrada, sono
Você sabia que a pessoa que não dorme adequadamente, ela tem íntima relação com a obesidade? Como assim, Tanguy? Olha só, quando a gente dorme adequadamente, eu libero um hormônio chamado leptina. O que é a leptina? É um hormônio que me dá saciedade. Então eu acordo no outro dia com pouca fome, acordo tranquilo. Porém, quando eu não durmo direito, durmo poucas horas, acordo muito ou com sono superficial, o meu organismo libera uma substância chamada grelina. E o que a grelina faz? Dá fome. Ela provoca fome. Você acorda igual um leão, doido para comer tudo. E o que acontece? Que se você não dorme adequadamente, no outro dia, o seu organismo precisa manter você ativo. Então ele estimula você a comer alimentos de alto índice glicêmico, como chocolates, doces, balas, para quê? Para aumentar o nível de açúcar no sangue. Então o sono, gente, ele é intimamente relacionado à obesidade. E o quarto elo, controle emocional. Quando a gente não está bem em relação às nossas emoções, nós começamos a descontar muitas vezes na comida, de forma equivocada. E aí, olha só, gente, praticamente 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar de novo. E voltam a engordar por quê? Porque a maioria das vezes eu digo, as pessoas não sabem nem o que é a sua taxa metabólica basal. E o que é taxa metabólica basal? É o nosso salário de caloria. Quantas calorias eu tenho para gastar durante o dia? Então, quando você sabe a sua taxa metabólica, e como é que eu posso medir essa taxa metabólica, Tanguy? Eu posso fazer um exame chamado bioimpedância, que é feito normalmente com médicos, nutricionistas ou educadores físicos, ou eu posso consultar um site no qual eu consiga calcular a minha taxa metabólica basal. Gente, o IMC, que é chamado Índice de Massa Corporal, a maioria das vezes ele é um índice burro. E burro por quê? Ele mede a altura por peso. Só isso. Por exemplo, eu que sou mais baixo e tenho mais musculatura, o meu IMC é extremamente alto. Mas a taxa metabólica basal, assim como a constituição corporal através da bioimpedância, ela te dá quanto que você tem de músculo, quanto que você tem de gordura, quanto que você tem de água. Então isso é muito importante para você definir metas. Então o que acontece? Quando eu sei a minha taxa metabólica basal, como eu falei com vocês, é 1.900 calorias. Se eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Ou comer menos de 1.900 ou gastar mais. Sim, mas se eu quiser engordar, eu tenho que comer mais de 1.900 calorias ou gastar menos. Só que não adianta se basear só na taxa metabólica. A maioria das vezes eu tenho que consumir alimentos de qualidade, de preferência os alimentos mais naturais possível. Então eu tenho que descascar mais e desembrulhar menos. Então eu preciso equilibrar carboidratos, proteínas e gorduras, dando prioridade por carboidratos complexos, que normalmente tem fibra associado, proteínas de alto valor biológico. Então, lembrando sempre, as proteínas animais são as de alto valor biológico. Tanguy, mas eu sou vegetariano. E como é que eu posso me alimentar de proteínas de alto valor biológico? Gente, a soja é um excelente recurso para vegetarianos. Gorduras, eu tenho que dar preferência por gorduras mono e poliinsaturadas, evitando o consumo exagerado de gorduras saturadas e tirando realmente todas as gorduras hidrogenadas ou gorduras trans não fazem bem para o nosso organismo. Então, quando eu consigo adequar a minha taxa metabólica basal à minha alimentação, é sucesso, gente. A maioria das pessoas volta a engordar porque elas não prestam atenção nesse fator. Então, gente, em relação à obesidade, eu preciso fazer atividades físicas todos os dias, adequar o meu consumo à minha taxa metabólica basal, dormir adequadamente em quantidade e qualidade. E, de preferência, tentar trabalhar a minha parte de controle emocional, praticando meditação, atenção plena, indo na igreja, tendo relações familiares e de amizades plenas. Isso é muito importante. Gente, se a pessoa segue essa regra, é muito mais fácil controlar essa pandemia chamada obesidade.
Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa. Se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários, deixa a sua dúvida que eu tenho o maior prazer em respondê-lo. Vem com a gente, no canal vai ser muita informação, muito conteúdo para que você, sua família, seus amigos possam viver cada dia melhor.